Boa noite, igreja. É com temor e tremor que estamos aqui no altar para juntos falar um pouco mais da palavra do Senhor. Final de semana de tristeza, né? Para a nossa igreja. Mas sabemos que a irmã Isabel está no lugar melhor, não é? E um dia estaremos lá também. A palavra desta noite, o tema é falando sobre propósito. O propósito de Deus. Todos nós temos um propósito. Neste mundo a gente nasce, estuda, queremos ser alguém. Muitos têm sonhos, projetos. Muitos pensam em ser médico, farmacêutico, advogado. Muitos sonhos até em ser jogador de futebol. Todos nós temos um projeto. Todos nós temos um propósito. E nós vamos ler uma passagem, uma história. Obrigado. E eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Juízes, capítulo 6, versículo 11 até o 16, vai contar a história de Gideão. O capítulo 6 é grande, então eu vou encurtar um pouco e nós vamos falar um pouco sobre isso. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. A igreja está mais rápida, né? Então vamos lá. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para pôr salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa tua força que você tem e livre Israel das mãos dos medianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um homem só. Na escola, aprendemos a ler, a escrever, aprendemos a respeitar os nossos professores, respeitar a autoridade. Na escola, nós aprendemos a viver em comunidade, a nos relacionarmos uns com os outros. Nascemos num Brasil e aqui nós vamos vislumbrando um propósito para nossas vidas. Aqui no Brasil existem infinitas possibilidades do que podemos ser. Como eu disse, podemos ser professores,
médicos, advogados, juízes, técnicos de grandes máquinas. Podemos ser o que nós quisermos. Nós desenvolvemos um propósito para nós. À medida que vamos crescendo, nós vamos vislumbrando o que queremos ser. Nós vamos olhando para o futuro e vamos pensando: eu quero ser um médico. Eu quero ser um juiz. Eu quero ser um enfermeiro. Quero ser um farmacêutico. Nós temos um propósito. Nós nascemos, crescemos e vamos desenvolvendo o nosso propósito. Você já pensou qual é o seu propósito? Você já pensou o que você quer ser? Você lembra quando criança qual era o seu sonho? Você lembra quando tinha 8, 10 anos, 12 anos? O que você queria ser quando você crescer? Criança, às vezes, imagina coisas, pensamentos, fantasias. Crianças querendo ser astronautas. Crianças querendo ser as mais variadas profissões. E à medida que a gente vai crescendo e percebendo o mundo que vivemos, alguns conseguem, mas outros vão se acostumando com o que a vida está dando. Alguns então aceitam o que a vida lhe proporcionou. Possivelmente escolhas que foram feitas quando era mais novo. E aí uma coisa puxa a outra, você daqui a pouco passou 5, 10 anos e você está numa situação ruim. Talvez. Qual é o seu propósito? Gideão estava vivendo uma situação parecida. Sobre a opressão de inimigos, malhando trigo num lagar. Quem sabe o que é lagar? Lagar é onde se pisa as uvas. Tipo um poço. A pessoa entra dentro e vai pisando as uvas para fazer vinhos. Mas Gideão estava malhando trigo dentro do lagar. E trigo se malha na eira, que é no campo. Então você malha o trigo e o vento espalha a folha do trigo. Mas por que Gideão estava malhando trigo num lagar? Já pararam para pensar nisso? Israel estava sendo escravizado pelos midianitas, pelos amalequitas. Então, quando eles viam as plantações dos israelitas, os midianitas iam até eles e roubavam tudo. Então Gideão estava sendo esperto. Ele estava dentro do buraco, abaixadinho e escondido. Escondido. Mas aí então aparece o anjo do Senhor. Qual era o propósito de Gideão? Qual era o propósito de Gideão? Talvez Gideão estava ali pensando: nós vamos ficar aqui para sempre, escravizado, malhando trigo escondido. Até quando isso vai acontecer? Questionando Deus.
quando o anjo do Senhor chega para Gideão, ele fala com o Senhor: Senhor, se és tu mesmo, por que estamos passando por isso? Por que nos entregou nas mãos dos midianitas? Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito. Porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Percebem o pensamento do Gideão? Como poderei livrar Israel das mãos dos midianitas se eu faço parte da tribo mais pobre? E da tribo mais pobre, eu sou o menor. E o anjo chegou para ele e falou, em outras versões: varão valoroso, homem valente. E Gideão: eu? Homem valente? Acho que esse anjo está enganado. Se eu faço parte da família mais pobre e da minha família eu sou o menor, e o anjo está me chamando de varão valoroso, homem valente? Esse anjo está enganado. Gideão tinha um pensamento. Gideão tinha um projeto de futuro para ele. Mas Deus chega na história. Aleluia. Quando Deus chega na história, tudo muda. Quando Jesus chega na nossa história, quando Ele nos encontra, tudo muda. Os propósitos de Gideão talvez seria ficar escravo. Mas Deus o chamou para uma grande batalha. Jesus já te encontrou? Você já teve um encontro com Jesus? Quais são os seus planos para o futuro? Qual é o seu propósito? Deixa eu te falar uma coisa. Tudo pode mudar a qualquer momento. Quando o Senhor te encontrar, tudo pode mudar. Mas eu sonhava em ser médico. Mas eu sonhava em ser juiz. Mas eu sonhava em ser jogador de futebol. Quando Jesus te encontra, tudo pode mudar. Mas eu sonhava ser caixa de supermercado. Será que alguém sonha em ser caixa de supermercado? Mas a vida nos leva para situações. Tudo pode mudar. O anjo do Senhor manda, mais à frente, manda ele ir lá no altar de Baal e destruir o altar de Baal. Um homem que estava malhando trigo no lagar, sem perspectiva, sem um propósito bem definido. Então ele chega no altar de Baal, derruba o altar de Baal, pega as próprias madeiras. Então ele pega um novilho do seu pai, faz um sacrifício, e quando os homens da cidade acordam, e agora? Quem fez isso? E para você ver como é que é vizinho, né? Começaram a investigar. Foi Gideão.
Gideão que fez isso. Então os midianitas e alguns israelitas que serviam a Baal foram até a casa de Joás, pai de Gideão, falou: traz seu filho que ele vai morrer. E aí o pai falou assim: mas aquele altar era de vocês? Aquele altar que construíram era de vocês? O altar era de Baal, não era? Então manda o Baal vir matar meu filho. E então todo o exército midianita se levanta por uma grande guerra. E Gideão então reúne a tribo de Manassés, vários israelitas, e consegue juntar 32 mil homens. Alguém que estava malhando trigo no lagar escondido. Mas quando Deus entra na história, tudo pode mudar. Então, 32 mil homens é muita gente. Um exército formado. Só que o exército midianita e amalequita, eles eram, a palavra diz, como nuvem de gafanhoto. Não se podia contar. Era muito maior que 32 mil homens. Então o Senhor fala para Gideão: Gideão, talvez vocês consigam acabar com o exército midianita com esses 32 mil homens. Mas para vocês não pensarem que foi pela força dos seus braços, você vai lá na frente da batalha, na frente do seu exército, e você vai falar: todos os homens que estão com as pernas tremendo, pode ir embora. O Senhor está mandando. Não fica não. Pode ir embora. E aqueles homens que estavam assim, ó, chuta quantos foram embora? 12 mil homens. 22 mil homens foram embora. Olha, eram 32 mil. 22 mil homens foram embora com medo. E aí, Gideão então, não, agora eu acho que tá bom, né, Senhor? 10 mil homens, tá ótimo. Dá pra gente dar uma luta boa aí. E aí, o Senhor fala assim: Gideão, faz o seguinte, acho que 10 mil ainda é muito. Desce o vale, e quando você chegar nas águas, você vai separar alguns homens. Olha que interessante. Aqueles homens que se abaixarem, pegar a aguinha e levar até a boca, você toca na cabeça e joga para o lado. Aqueles que se abaixarem igual cachorro e lamber a água, esse você toca e separa para o outro lado. Gideão, que história é essa? O Senhor que está mandando. E aí, quando eles desceram o vale, teve alguns homens que se agacharam. Gideão, fica aqui, meu filho, fica aqui que o mistério aqui é profundo. E os outros homens deitaram no meio da água assim, lambendo a água, ao bicho. Gideão, rapaz, esse camarada aí, toca na cabeça, fica aqui, meu filho, fica aqui, vai para ali, para aquele cantinho ali, porque eu vou descobrir qual é o mistério da situação aqui. No final das contas, meu irmão, o Senhor falou para Gideão: Gideão, tá vendo esses 300 aí que samberam a água igual cachorro? Vai ser com eles que você vai para a batalha. Vai ser com eles que você vai para a guerra.
Os outros, pode mandar voltar. 300 homens. E Gideão então, Senhor, 300 é porque é o Senhor. Mas eu vou querer uma provinha, tá? Vou querer uma provinha. E aí num texto anterior, Gideão fala assim, Senhor, não se ira contra mim não, tá? Mas faz o seguinte, eu vou botar um molho de algodão aqui. E na alvorada, se o molho de algodão tiver todo molhado, o restante seco, aí eu vou acreditar que o Senhor está mandando a gente ir. O Senhor, tá bom. No dia seguinte, o que aconteceu? O algodão molhadinho. Ele pegou, apertou dentro de uma taça, encheu uma taça de água e em volta tudo seco. Acho que já tá bom de prova, né? Não, Senhor, o negócio é profundo. Só mais uma provinha. Agora é o contrário. Todo o campo vai estar molhado e só o algodão seco. No dia seguinte, o que aconteceu? Todo o campo molhado e o algodão seco. Gideão, eu acho que é o Senhor que está mandando a gente ir mesmo. E aí, quando preparou tudo, aqueles 300 homens, todo mundo com vontade de acabar com aquele exército, mas o Senhor conhecia o coração de Gideão. E aí, o Senhor fala com Gideão assim, Gideão, eu acho que você ainda está na dúvida. Mas se você ainda estiver na dúvida, faz o seguinte, desce o acampamento dos amalequitas, dos midianitas, desce, e lá você vai escutar um sonho daqueles soldados. Vamos ler lá em Juízes 7, 9. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, levanta-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Passa. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça ao arraial com seu ajudante Pura e ouça o que eles dizem. Então você ganhará coragem e atacará o arraial. Gideão desceu até a vanguarda do arraial com seu ajudante Pura. Os midianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que certo homem estava contando um sonho a seu amigo. Ele dizia, tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e virou estendida no chão. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo este arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus, voltou ao arraial de Israel e disse, levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Aleluia! Gideão então reúne aqueles homens, os 300, separa eles em 3 companhias e ali ele dá umas instruções. Homens, peguem os cântaros, acendem as tochas, peguem as trombetas. Quando eu der o sinal, vocês vão tocar as trombetas e vão acender as tochas. E então, todo mundo foi para os seus lugares e Gideão deu o sinal. As trombetas trocaram, param, 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 param.
acenderam as tochas, meteram nos cantos, gerou um fumaceiro. O que aconteceu? O exército saiu, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo? Uma fumaceira danada. Eles não conseguiram ver nada. É o exército de Gideão, é a espada de Gideão. E todo aquele exército não sabia quem era quem e começaram a matar um ao outro. Um exército que era uma nuvem de gafanhoto, não conseguia se contar. Todo aquele exército se matou. Vários fugiram, mas as tribos de Efraim e Manassés foram atrás e pegaram todos. Um homem que estava malhando trigo dentro de um lagar escondido. Que propósito Gideão tinha para a vida dele? Gideão tinha um propósito. Poderia ser pequeno, mas ele tinha. Mas quando Deus encontrou Gideão, aleluia! Quando Deus encontrou Gideão, Deus tem propósitos maravilhosos para nós. Amém? Deus tem sonhos e projetos que você nem consegue imaginar. Onde que Gideão iria imaginar? A tribo mais pobre dos israelitas, o homem menor de sua família, quando que ele imaginaria que iria derrotar o exército que oprimia seu povo? Mas os propósitos de Deus para nossas vidas são muito maiores do que nós podemos imaginar. Você acredita, irmão? Eu quero trazer vocês para pensar quando Jesus encontra Pedro, quando Jesus encontra Tiago, João. Qual era o propósito deles? Vou ser pescador, seguir a profissão de meu pai, vou pegar uns peixinhos, voltar para casa, pagar meu imposto, ter uma vida normal. Mas Jesus encontra aqueles homens, aleluia. Jesus encontra eles. E tudo muda. Quando Jesus nos encontra, tudo nas nossas vidas muda. Tudo se transforma. Ganhamos novos propósitos, novos sonhos, novas realizações. E Jesus hoje quer te encontrar. Jesus hoje quer te encontrar. Ele quer te dar um novo propósito, uma nova vida. Ele quer te dar novos sonhos, novas realizações, novas perspectivas. Se você acha que a sua vida já está calma, serena, que tudo já vai acabar, não! Jesus quer te levar a novos caminhos. Jesus quer te levar a uma vida digna com Deus. Jesus quer transformar o teu viver. Jesus quer te dar um novo propósito. Deus está levantando hoje homens e mulheres com novos propósitos. Jesus, quando encontra Paulo, qual era o propósito de Paulo? Era Saulo. Qual era o propósito de Saulo? Matar cristãos. Esse era o propósito de Saulo. Mas quando Jesus encontra Saulo no meio do caminho, tudo muda. Tudo transforma. Quando Jesus te encontra, tudo transforma.
um novo propósito, novos sonhos, novas realizações esperam para a sua vida. E nesta noite eu quero cantar um hino, quero chamar o instrumental. Eu quero que você pense: você já encontrou Jesus? Você conhece Jesus? Qual o seu propósito nesta terra? Qual o seu propósito? Talvez você já até se acostumou com a vida que está. Mas hoje Jesus te fala: eu tenho um novo propósito para você. Eu quero transformar a sua vida. Eu quero mudar o seu viver. Eu quero fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar esse hino bem antigo, todos aqui devem conhecer. Jesus hoje quer te libertar. Jesus hoje quer te libertar deste mundo. Gideão estava oprimido, Gideão estava preso, Gideão estava cativo, Gideão estava escravizado. Mas o anjo do Senhor chegou até Gideão e os livrou. Jesus chegou na nossa vida e nos livrou. Ele nos livrou das amarras do pecado. Ele nos livrou deste mundo. O Cristo quer te libertar. Vamos ficar de pé, irmãos?